Acho que já estamos ao vivo, vamos ver. Esperar um pouquinho. Já estamos ao vivo aqui. Show de bola. Vou esperar só mais um momentinho, ver se o pessoal entra aqui. Falar aqui com o pessoal pelo chat. E aí a gente já começa a nossa apresentação. Certo. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Só dá uma confirmada aí pelo chat, quem já está nos assistindo, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Já temos 5 pessoas online. Vamos ver só se o pessoal consegue nos ouvir, a gente já começa, cara. Bom, já começar aqui que já tem mais um pessoal entrando. E aí a gente vai intermediando aí. Então, subir meu PPT e vamos começar a falar aqui sobre agilidade, é uma parada que eu curto muito, cara. Beleza, Marcelo. Obrigado aí por falar que vocês estão ouvindo aí, tranquilo. Gente, vocês estão vendo a minha tela aí? Só dá essa confirmada por gentileza, que aí eu já começo aqui. Você consegue ver, Leandro? Sim, estou vendo. A tela? Maravilha. Beleza, galera, então vamos começar aqui. Muito boa noite. Esse hangout aqui nós vamos falar sobre agilidade com Scrum e também com o Visual Studio Team Services, tá? Essa aqui é uma palestra que normalmente eu faço ela presencialmente e tem até uma certa dinâmica ali e tudo mais, para o pessoal ver de fato como que funciona Scrum, como que funciona agilidade, né? E aí a gente vai fazer isso agora de uma forma online. E aí um novo adendo aí que não teve nesse presencial foi a parte do Visual Studio Team Services, beleza? Então, só para a gente começar aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Raí Carneiro, eu sou Microsoft MVP em Visual Studio e também em Dev, né? A maioria do meu conteúdo eu falo sobre tecnologia, desenvolvimento, mas eu sou apaixonado também por gerenciamento de projetos, eu sou apaixonado aí por gestão ágil, principalmente, e ao longo aí dos últimos 3 ou 4 anos aí, eu investi bastante pesado no Scrum. E foi amor à primeira vista, né? Aquela coisa, você começa a trabalhar com agilidade e a agilidade não sai de você, tá? Então eu tenho algumas certificações aí, principalmente a do Professional Scrum Master e a do Professional Scrum Product Owner. E eu sou aqui de Jundiaí, do interior de São Paulo, onde eu criei esse Jun Developers, que é um grupo, né, de estudos, vamos falar assim, e a gente faz meetups, hangouts aqui, é muito bacana, tá? Eu escrevo também lá para o portal do iMaster sobre algumas coisas que saem de coisas de novidades, né, no mercado, como a Spinet Core e tudo mais que vocês têm visto aí que está saindo, e faço algumas palestras também no meu tempo livre, tá? Aqui embaixo tem os meus links também, vocês podem acompanhar, e eu queria falar só, inclusive, aqui, só dar uma palhinha do meu canal, que tem bastante conteúdo lá, estou mostrando aqui para vocês, ó, o meu canal, que tem alguns cursos de C Sharp, tem algumas coisas também sobre agilidade, sobre Scrum, eu fiz uma certificação também, uns tempo atrás, de essa certificação de HTML5 foi muito bacana. Então, se vocês quiserem se inscrever lá, pode ficar à vontade, porque vai ter bastante conteúdo, tá bom? E queria que o meu colega aqui, que foi convidado também, o cara é especialista em ALM, ele vai se apresentar aí, que vai ser uma palestra com 2 pessoas, beleza? Eu vou falar sobre Scrum, vou falar sobre agilidade, e logo em seguida entra o Leandro aí para falar sobre a parte do Visual Studio Team Services. Beleza. Boa noite, Raí. Boa noite, pessoal aí que está online, está conectado. Obrigado pelo convite. Já acompanho o Raí há muito tempo na comunidade. Bom, eu sou Leandro Matias, eu trabalho com ALM, sempre trabalhei com
com processos de entrega de software envolvendo as disciplinas de ALM, gestão de configuração. Já atuei em implantações de implantação, migração de TFS, implementação, customização do Team Foundation Server. E agora eu estou trabalhando mais focado com o VSTS, que é bem mais completo, mais aberto para open source, um pouco diferente, bem melhor do que o TFS. Tem algumas certificações de agilidade também, de PO, de Scrum Master. Show, Leandro. Então eu posso dar continuidade aqui? E eu também tenho um canal no YouTube, eu tô começando agora esse canal, né? Tem poucos vídeos, mas tem alguma coisa, tem uns 3, 4 vídeos lá. Eu falo especificamente de TFS. Vou começar a colocar mais novos conteúdos sobre a ALM DevOps com VSTS, compilação, build, pipeline, continuous integration, continuous delivery. E também tem um blog falando sobre a ALM também, algumas configurações específicas para você que está trabalhando no dia a dia do desenvolvimento aí, para ajudar. É isso aí. Beleza, Leandro. Valeu, cara. Vou seguir aqui então. Beleza, galera. Então, vamos lá. O que nós vamos falar aqui, basicamente, é uma visão geral, né? Sobre o que é a agilidade, o que é o Scrum, papéis que nós temos, quais são os eventos, quais são as entregas que nós temos. E, basicamente, foi como eu falei, eu costumo fazer esse tipo de palestra presencial, que rola uma dinâmica muito bacana, mas não vai dar para fazer hoje. Então, basicamente, a gente vai pular, vou falar de certificações, depois o Leandro volta para falar do Visual Studio aí, e vai fazer uma demo também. Beleza? Então, vamos lá. Então, basicamente, a gente não tem como falar sobre agilidade sem falar no Manifesto Ágil, tá? O Manifesto Ágil, ele surgiu alguns anos atrás aí, com alguns profissionais de TI, né, que já trabalhavam já tanto com gestão de projetos, tanto na parte de software também, algumas pessoas como Jeff Sutherland, dentre outros caras que são celebridades mesmo, e, os caras fizeram o seguinte, cara, a gente sabe que projeto é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que custa, né, então, por que projeto dá tanto problema, né? Então, acho que essa é a primeira visão que nós temos que ter. Por que projeto dá tanto problema assim? Por que projeto quase sempre sai fora do escopo? Por que custa mais do que o previsto? Para isso, então, eles fizeram eles lançaram um tal de manifesto ágil, tá? Que eram alguns itens que eles julgaram aí que justificava o porquê de os projetos darem tão errado, tá? São 12 itens, basicamente. Aqui no meu slide eu só coloquei os 4 primeiros, que é para vocês terem uma ideia, e aí, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar nesse link aí, que é o www.manifestoagil.com.br, você vai encontrar todas as informações lá. Mas, basicamente, o que está à sua esquerda aqui é um dos itens desse manifesto ágil, e o que está à direita são alguns processos que acontecem normalmente nos projetos convencionais, vamos dizer assim, aqueles waterfall da vida, tá? Então, não significa que o que está à esquerda é melhor do que está à direita, não é isso. É que, assim, eles preferem, por exemplo, eles preferem que haja uma interação entre pessoas, ao invés de ficar seguindo ali processos e ferramentas, né? E eles preferem que seja entregue software em funcionamento ao invés de muita documentação. E foi falado também que tem que ter muito mais colaboração com os próprios usuários, com o seu cliente, do que ficar focando apenas em contratação, em negociação de contrato, etc. E também o principal, né, quando se fala de agilidade hoje em projetos ágeis, que é responder a mudanças, tá? Tudo muda o tempo todo, nós mudamos, projetos mudam, tudo muda no mundo muito rápido, o seu concorrente muda. Então, você seguir um plano não faz sentido, né? Hoje em dia, você seguir um plano é algo que, se você ficar muito ligado naquele mesmo plano sempre,
as coisas tendem a mudar. E a principal chave aqui, quando a gente fala de agilidade, é isso. Não se prenda a um plano, porque você vai quebrar a cara, aquilo ali vai mudar, tudo muda, né? E basicamente, esse manifesto ágil, ele prega isso, ele prega que, né, os indivíduos e essas interações, elas aconteçam mais do que os processos e ferramentas. Novamente, não significa que um sobrepõe o outro, mas sim que é bom que o que está à sua esquerda aconteça mais do que está à sua direita. Software em funcionamento, mais do que uma documentação totalmente abrangente. Eu vou até perguntar aqui para vocês, quantos de vocês leem documentação intensa? Eu, para ser sincero, acho que eu li muitas poucas vezes. Então, por que se gasta tanto tempo em documentação, fazendo documentação, sendo que o que importa mesmo é software funcionando, né? E a colaboração com o cliente também, mais do que ficar negociando contrato. Às vezes a gente pega projeto, né, eu posso falar no meu caso, que o cara fica muito focado ali em contrato, se você não fizer, eu vou te cobrar X, se você fizer, eu vou te cobrar Y, e aí ele não tem aquela colaboração direta. E o principal que a gente acabou de falar, que é responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? A gente muda a todo tempo. E aí, num contexto geral, agilidade se resume a isso, a melhoria contínua, né? O processo ágil, na verdade, ele é um processo que nunca acaba. Então, ali, ó, você tem uma fase de requerimentos, aí você cai no planejamento, faz um design, o desenvolvimento e entrega para o seu cliente. A partir do momento que você fez a primeira entrega, é onde de fato ele vai vir para você e falar, cara, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, olha, você podia ter feito dessa forma. Uma coisa que o Steve Jobs falava e que é fato, as pessoas não sabem o que elas querem até você entregar aquilo na mão delas, né? Isso é fato, é fato. Ninguém sabia que ia ter um iPhone antes do cara lançar. Então, assim, é um ciclo contínuo. E se você já trabalha com agilidade, você já entende esse processo, você pode ver que é muito similar a algumas metodologias como o PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act. É um ciclo de melhoria contínua. Então, aquilo nunca acaba, nunca acaba. Você pega um projeto, você faz aquilo, você aprende e você melhora, tá? E a parte legal de você ser ágil também, não significa que agilidade é fazer rápido as coisas, né? Não é essa a questão. Agilidade é você saber o que você está fazendo e entender que você está entregando valor para o seu cliente. Então, se você está entregando valor para o seu cliente da melhor maneira possível, isso significa que você está praticando agilidade, tá? E aí, dentro desse contexto de agilidade, a gente tem o Scrum. O Scrum, ele é um framework ágil, tá? Muita gente fala que Scrum é metodologia e tudo mais, mas na verdade eu não concordo muito com esse termo. O Scrum, ele é um framework. E por que é um framework? Porque você pode adaptar ele de certa forma para a realidade que você vive, tá? O Scrum, ele tem alguns processos, alguns eventos que você tem que seguir, tá? Senão você não vai utilizar o Scrum, mas a gente sabe que cada empresa funciona de uma forma diferente, tem uma forma de conduzir as coisas de uma forma diferente. Então você tem que seguir o mínimo possível do Scrum para falar que você realmente usa o Scrum, né? E muitas consultorias aqui já vou fazer já até pôr o dedo na ferida aqui. Tem muita gente que vende Scrum como buzzword, tá? E na prática é um Deus nos acuda, né? É aquele negócio de go horse mesmo. Faz do jeito que dá, vamos entregar e vamos falar para o cliente que a gente usa Scrum e tá tudo certo, né? Quando na verdade o Scrum é um framework que controla processos, tá? No sentido de reduzir a complexidade de um projeto. Então você imagina um projeto complexo e que é cheio de incertezas, né? Você não sabe muito bem como aquilo funciona. Você pode usar esse framework para tentar reduzir a complexidade. E a forma que você reduz isso é utilizando esse tal do Scrum para quebrar isso em pequenas partes e entregando valor para o seu cliente de uma forma contínua. Então, nesse framework, o que você tem, né? Se você não conhece o Scrum. Para quem já conhece, quiser palpitar pelo chat aí, gente, fica totalmente à vontade, tá? Acho que o grande objetivo aqui é passar conhecimento, mas também é compartilhar com vocês como que vocês fazem aí na sua empresa, tudo mais, né? Mas, enfim, nesse framework você tem algumas interações que tem alguns tamanhos fixos, que são conhecidos como sprints, tá? Então, o que são essas sprints? São os ciclos que você vai entregar alguma coisa para o seu cliente,
tá? Normalmente, a gente tem essas sprints em um período curto, né? Entre 2 ou 4 semanas. Por que a gente fala entre 2 ou 4 semanas? Porque mais do que isso, você leva muito tempo para ter um feedback do cliente. Então, quanto mais cedo você validar isso com o seu cliente, mais rápido você pega algum problema, certo? E aí, o seu grande objetivo é que no final desse ciclo você entregue alguma coisa para o seu cliente. Então, o Scrum ele segue uma série de eventos e algumas tarefas que mesclam aí alguns tipos de responsabilidades que não podem ser violadas. Se você violou isso, você não está usando Scrum. Você está vendendo Scrum, mas você não está usando. Beleza? E aí, como que funciona no contexto geral? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está me contratando para fazer o seu produto, tá certo? Aí você vem para mim com um monte de ideia, um monte de requerimento, etc. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu produto, ou o seu serviço, e eu vou quebrar ele no backlog de produto. Esse backlog de produto, ele vai ser basicamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou quebrar todos os seus itens, todos os seus requerimentos, tudo que você quer, e eu vou falar para você assim, ó, o que te traz mais valor nesse momento, tá? Então vamos imaginar que nós vamos criar um sistema aí de gestão de alguma coisa, tá? Aí eu venho para você e falo assim, legal, eu vou fazer isso para você. Esse aqui é o seu backlog de produto, vulgo, né? Tudo que você precisa para trabalhar no seu sistema, para ter no seu sistema, para ter no seu projeto, né? E aí eu vou colocar isso dentro dos ciclos pequenos que eu acabei de falar, que são as sprints. Então, os requerimentos do cliente vão cabendo dentro de sprints que tem um tempo delimitado aí. Vamos falar que nós vamos trabalhar com 2 semanas. Então, em 2 semanas, o que nós vamos fazer? Então, nessa sprint 1 aqui, ó, por exemplo, eu quero uma tela de usuário, eu quero uma tela de configuração do sistema, eu quero X, eu quero Y, eu quero Z. Beleza, então, nessa primeira sprint é o que vai caber. Aí, lembre-se que o backlog de produto, que são todos os seus requerimentos, ele é ordenado por valor, tá? O que é valor para o seu cliente? É ele que vai te falar, tá? É ele que vai te falar. Ele vai te falar, olha, para mim o que importa é já sair vendendo. Então você já consegue, talvez, né, você já consiga entregar alguma coisa para ele já ir utilizando o sistema, tá? E esse ciclo vai sempre mudando, né? O ideal é que assim, uma vez que você planejou a sua sprint, você não mexa mais na sua sprint, tá? A sua sprint não pode mexer. Por quê? Porque você já fez um planejamento em cima e você tem um sprint goal, né? O sprint goal qual é o objetivo da minha sprint? O objetivo da minha sprint é entregar uma tela de usuário e uma tela de cadastro de produtos, por exemplo. Então, se ficar vindo alguém ali no meio, cara, faz isso a mais, a gente não vai entregar. E vamos ser sinceros, né? Isso acontece na empresa de vocês? Eu acho que acontece, né? Acontece bastante ainda. A gente planeja, mas infelizmente vem lá o diretor, seja lá quem, e quer fazer. Mas como que faz para resolver isso? Negociação. Negociação. É simples assim. Você pode meramente deixar de fazer alguma coisa agora, porque alguém que manda muito lá está pedindo, e negociar para entregar depois. Não tem problema nenhum. É o que a gente falou lá, é interação entre pessoas. Se você interage entre pessoas, aí não tem problema nenhum. Agora, muito mais do que você ficar fazendo uma documentação vasta, cheia de regras, cheia de coisas ali, que não faz muito sentido às vezes. E aí o cliente não vê o seu software nunca, né? Ele só fica vendo documentação e bate papo, mas não vê software que é bom mesmo, não vê, né? Então, beleza. Então, basicamente, o backlog do produto é isso, tá? É o backlog de tudo que tem que ser feito, que vai ser ordenado por entregas que geram valor e vai ser colocado dentro de sprints com algum tipo de tempo determinado, 2 semanas, 4 semanas, e que não seja muita coisa também, porque senão, se você fica lá 3 meses sem mostrar nada para o seu cliente, pode ser que no final de 3 meses você entregou um pepino para ele e não o que ele queria. Então, tranquilo. Aí, agora que a gente entendeu já do backlog e o que é agilidade e o Scrum tem alguns papéis, tá? Então, dentro do Scrum, para a coisa funcionar, existem alguns papéis e algumas pessoas que têm que trabalhar ali para fazer isso funcionar. Beleza, então no Scrum existem quem? O Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento, tá? Então são esses os papéis que você tem lá dentro, tá?
Vamos falar aqui do primeiro, que é o Product Owner, tá? O Product Owner, gente, ele é o responsável pelo backlog do produto. Então, aquilo que você viu ali atrás, todos aqueles requerimentos, todos aqueles itens, é o backlog do produto e tem uma pessoa que gerencia e manda nele. O cara é autoridade, tá? É o Product Owner. E, normalmente, essa pessoa, ele é uma pessoa que conhece do negócio. Então, assim, ele tá no dia a dia do negócio lá daquela empresa, ele é uma pessoa que entende do que ele está falando, tá? E esse papel, ele pode ser tanto alguém do cliente, né, dentro do próprio cliente, ou ele pode ser alguém da sua equipe também, né? Se a pessoa tem essa capacidade para fazer isso, né? Maravilha. Normalmente existem até assim, tem o PO do cliente e o PO da sua equipe, que é o cara que vai falar o que tem que ser feito. O mais comum é você ter um PO na sua equipe, né, que vai falar com o cliente, vai pegar os requerimentos e tudo mais. Beleza. O outro papel aqui é do Scrum Master, tá? Esse cara aqui é o cara-chave, tá? Ele é o especialista em Scrum. Ele entende como que funciona o Scrum, quais são esses eventos, como que acontece, como que não acontece, e o principal, ele é o responsável por também disseminar o Scrum na empresa. Então, não é todo mundo que sabe o que é Scrum. Então, esse cara aqui é o cara responsável por falar assim, ó, gente, vai funcionar em sprints, existe um backlog de produtos, são vocês que fazem isso, tá? É muito comum falar que um Scrum Master é um Project Manager. Ele não é gerente de projeto, sim. Ele é, sim, um removedor de impedimentos, tá? Então, o Scrum Master, ele é o cara que tem que ajudar o time, tá? E ele tem que remover qualquer impedimento. Que tipo de impedimento? Sei lá, você tá com a máquina quebrada, ele tem que ajudar você, né? Você que está desenvolvendo ali, vamos meio que falar assim, a não ter esse impedimento. Então ele pode ajudar você a abrir um chamado com o pessoal de infraestrutura, tudo mais, ou qualquer coisa relacionada ao projeto. E ele tem que garantir também que o Scrum está funcionando. Tá? Ele tem que garantir que tenha todos esses eventos que a gente vai falar logo em seguida. Então, ele é o cara do Scrum, é o Scrum Master, tá? Mas não é gerente de projetos. Isso tem que ficar claro, porque eu já vi muitas vagas também que falam, Scrum Master, gerente de projetos, blá, blá, blá. Não faz muito sentido isso, tá bom? E tem o time de desenvolvimento, tá? Que aqui a gente brinca que são os caras que põem a mão na massa, são os severinos, né? O pessoal que põe a mão na massa mesmo, que faz acontecer, que normalmente são pessoas técnicas, né? São pessoas que vão pegar o produto, vão entender aquilo, vão pôr a mão na massa, tá? Uma equipe no Scrum, o Scrum Team, o Development Team, ele não pode ser um time muito grande também. O que acontece no mercado? Normalmente no mercado, esse time de desenvolvimento do Scrum, ele é composto de no mínimo 3 pessoas e no máximo 9 pessoas. Aí vocês falam assim, tá, mas por que tem essa frescura aí? Por que tem que ser de 3 a 9? Existe uma estatística aí que quanto mais pessoas, mais tende a ter problema de comunicação. Então, assim, eu falo para você A, vai chegar para o fulano B, vai chegar para o ciclano C, D, E, ou seja, aquela informação que era A, no final do processo vai virar Z, né? Então, o time de desenvolvimento no Scrum tem que ser um time enxuto e autossuficiente, tá? Tem que ser um time que faz tudo, tudo. Assim, não que você tem que ser especialista em tudo, mas você tem que ter noção de quase tudo que está acontecendo no seu produto. E o mais legal de tudo é que as responsabilidades dentro do Scrum são compartilhadas, tá? Então, a partir do momento que você tem o seu produto, todo mundo que está trabalhando ali é responsável pela entrega, tá? Isso é algo que a gente não vê comumente nas empresas, né? Infelizmente, existe aquela briga de, fulano não fez a parte dele, eu não consegui fazer a minha, por causa disso, daquilo. Isso não existe, tá? No Scrum, nós temos que ter transparência, inspeção e adaptação. E a transparência é justamente isso. É todos serem transparentes no sentido de fazer as coisas acontecerem, tá? E quais são esses eventos, então? A gente já falou do backlog do produto, já falamos aqui dos papéis, né? E vamos seguir agora com os eventos, né? No Scrum, nós temos algumas cerimônias, né? Vulgo também a gente pode falar como eventos, que estruturam como que um sprint funciona, tá? Então, dentro de uma sprint,
nós temos esses eventos aí, ó, que é o Sprint Planning, o Daily Stand-Up Meeting, o Sprint Demo Review e a retrospectiva, tá? Eu vou falar de cada um deles aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aqui no chat também. Vamos lá, a gente bate um papo, beleza? Então, o Sprint Planning, basicamente, é o planejamento da sprint, tá? É quando você vai ver o que tem que ser feito. Então, vamos olhar essa imagem aqui, ó. Ao lado esquerdo aqui, você vai ver esse cara meio que carequinha, parece o Steve Jobs aqui. Esse cara aqui, ele é o PO, né? Ele é o Product Owner. Esse cara aqui, ele já deve ter conversado lá com o seu cliente, já deve ter entendido quais são essas demandas, e aí, beleza, ele vai ter que pegar essas informações, né, que geram valor para o seu cliente, e em seguida ele vai ter que passar isso para o time fazer, certo? Então, olha só, do lado esquerdo ali, ele sabe qual é a capacidade que ele tem, então vamos imaginar, ele tem ali 4, 5 pessoas para trabalhar, né, e cada pessoa para 2 semanas são 80 horas. Então, ele faz 5 vezes 80, ele sabe qual é a capacidade em horas que ele tem para trabalhar em cima da sprint 1, vamos falar assim, beleza? E aí, ele pegou todo esse backlog do produto, que vai entrar na sprint 1, quebrou e fala assim, olha, cabem todos esses requerimentos. Vamos imaginar que na sprint 1 aí, a gente tem uma tela de usuário, a gente tem uma tela de configuração e mais 5, 6 telas aí. Beleza, o que ele faz? Ele sai desse lado esquerdo aqui, e aí ele vem e chega na equipe aqui e fala assim, galera, é o seguinte, ó, eu tenho isso aqui para fazer, é assim que o cliente quer, blá, 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 é isso aqui, beleza? Beleza. Aí o time vai lá e se fala entre si, né? Aí essa é a parte 1. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora como que eu vou fazer, né? Nesse como que eu vou fazer, é onde a galera senta mesmo e começa a definir ali o como que vai ser feito aquilo. Então, já passou a demanda, beleza, como que nós vamos fazer isso agora, tá? Isso aqui faz parte dessa cerimônia do Sprint Planning, tá? E uma coisa muito bacana também que tem no Scrum é que todos esses eventos, eles seguem um time box, tá? O que é o time box? É um tempo determinado, tá? Então, uma Sprint Planning, se não me falha a memória, ela tem no máximo 8 horas para um sprint de um mês e 4 horas para um sprint de 15 dias, né, de 2 semanas. Então, nesse caso aqui, a gente teria 4 horas para quebrar a cabeça aí, para descobrir como que nós vamos fazer. E beleza, aí no final de tudo, depois que a gente viu como vai fazer, a gente tem o Sprint Goal. O Sprint Goal é qual é o objetivo da nossa sprint, né? O que nós vamos entregar daqui 2 semanas para o nosso cliente. Esse Sprint Goal aí é justamente isso. Ó, galera, a gente tem que se comprometer que nós vamos conseguir entregar isso aqui, tá? Lógico, não é muito perfeito, pode ser que aconteça muita coisa ao longo do caminho, mas você vai ver que os próximos eventos aqui, eles minimizam qualquer tipo de problema, porque é uma gestão pontual, tá? E aí, para isso, a gente gerou um Sprint Backlog, né? A gente falou de Product Backlog, que é o backlog do produto, tudo que tem que fazer, e aqui a gente tem a Sprint Backlog, que é o que tem que ser feito na sprint e nada mais, beleza? Então, esse é o Sprint Planning. Aí, logo em seguida, nesse ponto aqui, ó, que a gente falou de como fazer, né, aqui, existem algumas técnicas para você saber mais ou menos a estimativa de tempo, né? E uma delas é o Planning Poker, né? Principalmente para quem nunca mexeu, existem aplicativos de celular que você pode baixar aí, chama Planning Poker, né? Mas qual que é a ideia no contexto geral do Planning Poker? O Planning Poker, ele usa cartas onde você faz estimativas baseadas em número. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, para construir um skate é 1 ponto, tá? Para construir uma bicicleta são 3 pontos. Então, você sabe que para construir um skate é menos trabalho que construir uma bicicleta. Então, como que a galera faz? A galera fala assim, ó, a definição que nós temos de um trabalho que não é muito grande, vamos imaginar assim, são 3 pontos. Então, ó, para construir uma bike são 3 pontos. Qualquer coisa acima disso já são mais pontos, né? Então é por criticidade, né? Uma coisa fácil, você vai votar 1. Uma coisa muito difícil, impossível de fazer, você vai votar no 21. Então isso aí a gente faz por tarefa. Então a gente pega essa primeira tarefa. Olha, qual é a criticidade para fazer uma tela de usuário? Aí todo mundo vota, né? Aí fala 1, 2, 3,
Pegue a carta, aí um pôs lá, é 1. Aí a outra pessoa vai lá e eles colocam que é 3. A outra pessoa vai lá e põe que é 21. Então, veja que tem uma disparidade, né, isso. Tem uma disparidade muito grande. Pô, mas por que se você votou 1? Ah, por que você votou 3? Por que você votou 21? Aí o que votou 1 fala assim, porque eu sei muito bem HTML, eu não vou ter problema. O que votou 21 vai falar assim, eu não manjo nada de HTML, por isso que eu pus esse 21, porque eu não sei fazer HTML. E aí a ideia é, a galera vai lá e vota e chega num denominador comum, né? Então, para fazer a tela de usuário pode ser 8 pontos, né? Aí a gente tenta achar uma média, né? Vamos falar assim. E uma outra forma de fazer também, que é muito comum, é que o pessoal usa por tamanho de camisa, né? Eles têm PP, PMG e dá horas para cada uma desses caras. Então, por exemplo, PP é 1 hora, P é 3 horas e assim vai, né? Então, assim, tem algumas técnicas. Uma das mais usadas é esse Planning Poker, mas existem outras, beleza? O próximo evento é o Daily Stand-Up Meeting. Então, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Já tem o Sprint Backlog lá. E aí a gente vai fazer o Daily Stand-Up Meeting. O Daily Stand-Up Meeting é uma reunião diária, tá? Com o time dev, tá? Nessa reunião aqui, o Scrum Master e nem o PO precisa estar presente. Eles podem estar presentes se o time pedir, né, para tirar alguma dúvida e tudo mais, mas a Daily Stand-Up Meeting é só para o time que está desenvolvendo mesmo. Então, esse time aí é um time autogerenciável. O time tem que entender o que eles estão fazendo, né? E nessa Daily Stand-Up Meeting, que são de 15 minutos, só falam 3 perguntas, né? Mas é 15 minutos? Sim. Mas dá para falar tudo em 15 minutos? Tem que dar, você tem que fazer caber. E por que é de pé? É porque você sabe que sentado dá sono, né? Você tá lá sentado, vai dar sono, vontade de dormir, enrola. E, cara, reunião é uma coisa que a gente sabe que não é nada produtiva, né? Então, por que o Scrum põe esse time box de 15 minutos? Para ser prático, tá? E na reunião você você faz 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E se tem algum impedimento, né? Então você pode falar, ontem eu fiz a tela de usuário, eu estou quase na metade dela, o que eu vou fazer hoje eu vou continuar, eu acho que eu vou acabar hoje, e eu não estou com impedimento nenhum. E aí, é isso, o time se discute, né? E se tiver algum impedimento, esse é o momento que tem que chamar o Scrum Master e falar com o Scrum Master, olha, eu estou com impedimento para fazer essa tela aqui por motivo A, B, C, D, E, tá? É nesse momento aqui que a gente levanta os problemas. E principalmente transparência, né, gente? A gente trabalha em grandes equipes, em pequenas equipes, às vezes até sozinho. Se você não for transparente com o seu time, é até falta de ética, né? Você não fazer algo por não falar alguma coisa, por não ter um problema e não ficar claro, né? Beleza, então, aí a próxima cerimônia, vamos imaginar que já deram 2 semanas, já tiveram todos esses eventos aqui, né, a daily meeting e tudo mais, e aí no final dessas 2 semanas é onde você vai ter uma demo, tá? É uma demo de demonstração mesmo, você vai demonstrar para o seu cliente o que você fez. Então, basicamente, você vai olhar para o seu sprint goal, né, qual que é o seu objetivo lá daquela sprint, e aí você vai pegar essa informação, ou esse seu produto, quer dizer, e vai demonstrar para o cliente. Então, olha, isso aqui é o que eu fiz em 2 semanas, veja se está certo, né? Lógico, esse veja se está certo precisa estar certo, né? Porque o cliente às vezes viaja, o cliente vem de outro estado, já pensou? Você chega lá, tá dando bug, aí é complicado, né? Mas enfim, a sprint review, a sprint demo, sprint review, ela serve para isso, para você demonstrar o que você fez. E é nesse momento que é o mais interessante. É nesse momento que você vai colher mais feedback do seu cliente. Porque aqui é onde o seu cliente ele vai olhar para o que você fez e aí ele vai falar, putz, cara, olha essa telinha aqui, pô, tem como você adicionar isso aqui, adicionar lá, mexer, tira isso. É nesse momento que você ganha o cliente, porque ele vai ver o que você fez e aí ele vai ter ideias, entendeu? E aí você tá ferrado. Aí vai ter backlog para a vida inteira. Beleza, vamos em frente aqui, gente. E aí tem um dos eventos aqui que eu adoro ele, que é a retrospectiva, tá? A retrospectiva, gente, é basicamente do time Scrum, tá? Todo o time, né? O PO, o
o Scrum Master e o time de desenvolvimento também. E aqui é onde o pessoal vai falar o que deu de ruim naquela sprint, o que foi bom, como pode melhorar, quais são as lições aprendidas, tá? Eu já participei de projetos que um cara da equipe falou pro outro, você fica no WhatsApp o dia inteiro, você não ajuda, você não trabalha. Esse é o momento de resolver tretas, literalmente falando. Você quer resolver treta, resolve na sprint, na retrospectiva da sprint. Lava a alma lá, fala tudo que tem que falar, lógico, de forma profissional, né? Mas é aqui que o time tem que se preparar para a próxima sprint para não cometer os mesmos erros, ou se fez algo de bom, para continuar melhorando aquilo que fez de bom. Lembra? É melhoria contínua. Melhoria contínua, o que está bom tem que melhorar, o que está ruim tem que melhorar ainda mais. Né? Então, nessa cerimônia aqui é onde esse tipo de coisa acontece. Tá? E todo mundo aqui pode falar, não tem aquela de ter juiz, não. O Scrum Master é o juiz, é o intermediador. Não, isso não existe. Tá? Todo mundo faz parte do mesmo contexto aqui. Tá, então basicamente o que a gente falou sobre esses eventos, né, estão dispostos aqui, né, que é o Sprint Planning, o Daily Scrum, Sprint Review e a retrospectiva. Então aqui você pode ver, dentro de cada um desses eventos, o que a gente olha, né, então lá no Sprint Planning, né, que nem eu falei, a gente olha para o backlog do produto, para pegar o que tem que ser feito, e isso gera um sprint goal, né? Gera uma capacidade também, você sabe o quanto você consegue entregar, né? E o principal aqui, nesse sprint planning, é você ter uma definição de pronto. O que é uma definição de pronto? Isso é uma coisa interessante. Esse cara aqui, ó, a definição de pronto. Esse definição de pronto é assim, o que você considera como pronto para entregar uma atividade. Então, normalmente tem que estar desenvolvido, tem que estar testado, né? Aquela história de só funciona aqui na minha máquina, mas na minha máquina funciona, isso não tem que existir. Tem que funcionar para todo mundo, né? Aqui funciona, tá bom, mas tem que funcionar para todo mundo. Então, esses são todos os eventos dispostos e o que tem dentro de cada um deles, tá bom? Que foi o que a gente falou agora, até esse momento, tá nesse quadro aqui. E quais são as entregas, né? A gente falou de como faz as coisas, como funciona, o backlog, papéis e tudo mais. O Scrum, ele tem entregas, né? Você tem que pagar as contas. Então, no final de cada sprint, você tem que entregar alguma coisa mesmo. Mas para ajudar nessas entregas, existem algumas técnicas que a gente vai trabalhar para fazer o seguinte. Você pode dividir isso por temas, épicos e histórias de usuário. Beleza? Então, só para ficar um pouco mais claro, eu pus até um quadro aqui para a gente debater. Ó. Então, vamos imaginar o seguinte: o que é o tema, o que é o épico e o que são as histórias de usuários aqui, tá? O tema é o que o seu cliente vai pedir, tá? Então, o tema é assim, olha, eu quero isso, tá? Que é o que está aqui em cima. Então, nesse exemplo aqui, o cara falou assim, olha, eu quero melhorar o tráfego do meu site, tá? É isso que eu quero. Então, esse é o seu tema. Beleza, o tema é esse. Aí, o que você vai fazer para melhorar isso, né? O que você vai fazer para entregar aquilo? Aí você pode dividir isso em partes, né? Você quebra isso. Tem uma técnica que chama Divide to Conquer, divida para conquistar. Então, aqui, como que funciona? Você vai dividir essa tarefa gigantesca em pequenas tarefas, que você pode chamar de épicos, né? Aí o épico, nesse caso aqui, a gente tem dois, né? Vamos imaginar que nós temos dois. A gente quer melhorar a página de login por causa dessa usabilidade que está ruim. E o outro épico eu quero adicionar uma sessão de vídeo. Eu acho que adicionando uma sessão de vídeo vai ficar um pouco mais atrativo. Beleza. Aí, abaixo disso, você pode usar uma técnica que chama histórias de usuário, que é você realmente escrever uma história de usuário. Então, assim, tá bom. Então, para eu melhorar aqui a minha página de login, como que funciona? Aí você escreve uma historinha, olha, como um usuário, eu gostaria de validar a lógica, o login da minha página, enfim, você escreve uma historinha mesmo. Mas a história tem que ter um ator, né? Então, eu como um usuário, gostaria de alguma coisa para uma finalidade X. É isso. A história também não precisa ser um livro, né? Ele precisa ser bastante objetivo. É alguém que deseja algo para uma finalidade X. E aí cai na task, que é a parte mais granular. Então, para fazer aquela história de usuário, o que eu tenho que fazer? Aí é você que vai definir, ó, eu tenho a tarefa A, B, C, D, E, X, Y, Z, tá? Então veja que
de uma requisição, de um querer do cliente lá de cima, que é um tema, você divide em duas partes, que são dois épicos, e aí você divide em história de usuários, e aí você quebra em tasks, tá? Uma coisa grande foi granulando, granulando, e ficou uma coisa pequena. Eu tenho uma dúvida no chat que eu vou responder já, só para não perder o foco aqui, tá? Do Jesse, ele me perguntou se as retrospectivas servem para única interação ou deve ser incremental. Não, no dia a dia, principalmente na daily, é importante o time se falar, tá? Eu não sei se foi bem isso que você me perguntou, mas enfim, a comunicação ela tem que acontecer do começo ao fim, tá? Todas essas interações que você tem com o time são incrementais, sim, cara, todo dia, a toda hora. Mas normalmente a gente deixa para retrospectiva para lavar roupa suja, essa é a verdade, tá? Você não precisa todo dia ficar falando pro cara que ele tá no WhatsApp e que não tá, tipo, ajudando, né? A gente até deveria falar, a gente fala, inclusive, mas na retro é onde a gente vai falar, cara, você não tá ajudando muito, você tá muito no celular, esse é só um exemplo, né? Você tá muito no celular, isso atrapalhou, você poderia ter produzido mais. Mas o ideal no Scrum, principalmente, é que haja essa comunicação, essa interação todos os dias. Se não foi isso que você queria saber, você pode pôr no chat aí, tá bom? Foi o que eu entendi. Beleza, então. Então, dando sequência, vocês podem ver que tudo que eu falei até agora se resume a essa imagem, ó. Do lado esquerdo, você tem o PO, que vai trazer ali, né? Ele vai falar com todos os stakeholders, clientes, usuários. Aí ele vai fazer um backlog, que é tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito. Esse backlog também, gente, se o PO, vamos falar assim, se o PO for ruim, você vai construir. Ruim não, foi um termo ruim de se falar, desculpe. Se o PO for perdido, você vai construir também um cavalo de Troia, né? Porque se ele não entender o que o cliente quer e passar errado para o time, aí é um problema sério, né? E aí, basicamente, esse é todo o ciclo, né? É todo o ciclo. Então, aqui vocês vejam que ele sai aqui do Product Owner, vem para o backlog, aí esse backlog do produto, ele é quebrado mais uma vez em sprints, né? Que a gente está chamando de plano de interação, e aí roda a sprint, tá vendo? A sprint fica aqui um ciclo de 2 semanas, de 4 semanas, que seja. Diariamente aqui tem a daily stand-up meeting, né? A gente pulou aqui, né? Que na Terential Plan é quando tem a planning. Então tem a planning, tem a sprint, você sabe que você vai fazer. Aí todo dia você tem o daily stand-up meeting, né? Aí você vai vendo o que foi feito, o que não foi. Então vocês conseguem ver que todo dia você consegue ver um tipo de progresso, né? Você consegue ver que o seu software, que o seu projeto, ele está andando. E se não está andando, tem algum problema. E se tem algum problema, a gente tem que resolver. Então, essa é a maior diferença que você tem com o Scrum de uma outra forma de gerenciar projeto em, sei lá, meio que tradicional, waterfall, vamos falar assim. Porque você não vai esperar 3 meses para chegar no seu cliente e falar, ó, é esse aqui o produto. Aí o cara fala assim, cara, mas eu não pedi isso, né? Com o Scrum, você consegue, sei lá, em no mínimo 2 semanas, você consegue mostrar alguma coisa e o cara vai te falar se está certo ou não. É basicamente isso. E no final da sprint, ó, você tem aqui um software que está funcionando ou alguma coisa entregue, né? E aí você faz a retrospectiva, né? Que é o cara que sai bastante treta aqui. Então aqui é a reunião de treta. Tira essa retrospectiva aqui, vamos colocar reunião de treta, é sprint treta. Beleza, então vamos seguir aqui. E aí você fala assim, mas então o Scrum é bala de prata? Scrum, ele garante escopo, garante tudo? Não, não garante, cara. Sprint em andamento e mudança de escopo é igual Mentos com Coca-Cola, cara. Se você jogar a mudança de escopo ali dentro, vai estourar, vai feder, mas tudo, tudo é conversável, né? Tudo é conversável. Vai mudar o escopo? Vai, ó. Então, cara, a gente vai atrasar isso, vai levar mais tempo, ou muitas vezes, ó, vamos deixar isso como está agora, na próxima sprint a gente adequa isso para não perder tempo, tudo é negociável, beleza? E aí agora vou falar um pouquinho também sobre certificações, que eu acho bacana a gente falar, e já vou deixar claro que esse é o meu ponto de vista, tá? Não é um ponto de vista de todos, mas é o meu ponto de vista. Então, a nível de certificação, a gente tem
dois tipos de credenciamentos, vamos falar assim, né? Tem dois tipos de credenciamento. A gente tem um pela Scrum Org e tem um que é da Scrum Alliance, tá? E aí, o que acontece? Você pode escolher em qual desses você quer tirar a sua certificação. Pela Scrum Alliance, você ganha os títulos de Certified Scrum Master, Certified Product Owner e pela... Opa, deixa eu voltar aqui. E pela Scrum Org, você ganha o título de Professional Scrum Master e Professional Product Owner. Qual é a diferença para o mercado? Sinceramente, esses caras aqui têm mais gente certificada, o Scrum Alliance. Se você olhar quantas pessoas existem que são certificadas, existe um número maior do Scrum Alliance do que desse outro cara aqui que é do Scrum Org, tá? Ah, mas por que existem duas? Existem duas porque o Jeff Sutherland e o outro criador, que é o Ken Schwaber, eles tiveram aí uma treta, né? Vamos falar assim, tiveram uma briga e cada um seguiu para o seu caminho. Então, um criou uma empresa chamada Scrum Org e o outro criou uma empresa chamada Scrum Alliance, tá? Essa é a única diferença. Até onde eu sei, né, até onde eu li, eu não sei se isso é verdade, mas até onde eu li, eles tiveram um desacordo aí, porque um era mais comercial do que o outro, tudo mais. Mas eu fiz pela Scrum Org, tá? Foi super tranquilo. É uma prova que custa US$ 100, assim, não é tão cara a prova, e é uma prova fácil, tá? É uma prova que se você estudar aí 4 semanas e meia, mais ou menos 1 hora e meia por dia, mais ou menos, você passa tranquilamente. Tem bastante simulação online, então eu não tenho esses links aqui, mas depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo meu e-mail e tudo mais, vocês podem me pedir esses links aí que eu passo essas informações para vocês, beleza? E eu acho que a parte do Scrum é só isso mesmo. Então, agora a gente vai entrar na parte do Visual Studio Team Services, que vai ser o nosso colega Leandro, beleza? Deixa eu só parar de dar um share aqui na minha tela. E aí, Leandro, você dá um share aí na sua tela, e assim que a gente Beleza. finalizar, galera, daí vocês fazem mais perguntas, pode ser? Então, deixa eu dar um stop aqui. Cara, dá um share aí na sua tela aí, vamos ver se Beleza, vai já funcionar. compartilhei. Tá vendo aí? Espera só um momentinho. Aqui apareceu. Cara, pode seguir. Beleza. Bom, agora que a gente já conhece tudo sobre Scrum, né? E vamos colocar essa galera para trabalhar no dia a dia. Vamos juntar essa galera. Que ferramenta que a gente vai usar para esse povo aí? É e-mail? É chat? Vamos botar isso na prática com o VSTS. Bom, o VSTS ele é o Visual Studio Team Service, né? Ele veio da mesma linha do Team Foundation Server, que é uma versão on-premise, né? E indo pro modelo de nuvem da Microsoft, a Microsoft criou essa poderosa ferramenta espetacular chamada Visual Studio Team Service, que tem umas características do TFS, só que com muito, mas muito mais recursos, tanto para a parte de processos ágeis, né, para você lidar com projetos, quanto na parte de desenvolvimento de software, de entrega de software. Então, assim, você tem a parte de build, tem a compilação de build de várias plataformas, tem a parte de release, onde você faz o deploy automático, e tem toda a interação entre os times de desenvolvimento com o time de projetos, que no caso seria esse time de Scrum Master aí maravilhoso aí que o Raí acabou de mostrar. Ele é completamente gratuito, né? E como que eu faço para usar? Qualquer um que está assistindo pode usar, pode acessar ele. Se você tem uma conta da Live ID, desculpa, se você tem uma conta Microsoft ID igual a Live, Outlook, Hotmail, você consegue logar e criar uma conta, né? Então, eu deixei aqui no PPT, mas a gente vai deixar na descrição do vídeo lá, que vai ficar disponível, né? Então, você vai logar com a sua conta, né? Então você entra com a sua conta do Outlook, da Live, e aí ele vai te fazer algumas perguntas, né? Ele vai falar para você acessar, né? Vai pedir para você autenticar,
vai aceitar os termos de uso lá do VSTS e você vai cair numa telinha parecida com essa aqui, ó. Então, aqui você vai ter acesso ao seu primeiro projeto, você pode criar o projeto e também você pode, a Microsoft disponibilizou templates do Visual Studio, do Team Service, para você fazer os seus projetos, as suas provas de conceito, e eu vou mostrar para vocês também como fazer isso. Então, eu vou fazer um laboratório, eu vou usar para demo um laboratório que ele já está disponível na internet, ele é gratuito pela Microsoft. Então, quando vocês olharem aqui, a gente vai perceber. Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui o meu VSTS. Eu sou virgem, né? Em transmissão ao vivo. Então, tem um pouquinho de paciência aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para ela. Tá vendo? Aí, tá aparecendo? Sim, sim, tranquilo, manda bala. Então, isso daqui é o Visual Studio Team Service. A gente está na página dos dashboards. Você pode ver que aqui a gente tem uma visão geral de todos os projetos. A gente consegue ter visão de tarefas que estão em andamento, de bugs que foram abertos. Eu consigo ver o que tem no backlog. Eu consigo ver os meus builds, né? A equipe de desenvolvimento tá lá construindo o código, tá pondo o código para compilar, tá aparecendo tudo aqui para mim. Consigo ver as histórias de usuários, consigo o que já foi concluído e tudo. Esse é o maravilhoso dashboard. Muito parecido com o TFS também. E agora, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem uma aba Work. Vou mostrar para vocês uma visão bem tranquila, bem simples do Work Item, como que a gente vai trabalhar com eles. Como foi dito no Scrum, né, a gente tem um backlog, né, e ele tem todo um gerenciamento aí das pessoas que estão envolvidas, de fazer as reuniões, de priorizar, e aí a gente tem o board, né. Então, eu vou clicar aqui no board, e a gente vai simular uma pequena entrega. Você pode ver que aqui eu tenho fases, né? Eu tenho uma fila de backlog, eu tenho coisas que deveriam estar em análise, mas já foram priorizadas e estão em desenvolvimento, né? E tem desenvolvimento que ainda está em andamento, e aqui pode ser os que estão prontos, né? Então, essa é a visão do board. Então, tem uma tarefa aqui que ela foi aberta e ela deve ter algumas atividades para mim aqui. Eu sou um desenvolvedor e eu estou clicando aqui na história de usuário. Dentro dessa história de usuário, eu posso ter vários filhos aqui de tarefas, né? Então eu tenho um ajuste de tela, eu tenho uma alteração de título, eu tenho problemas de tela de login. Então eu sou um desenvolvedor e eu vou pegar essa alteração de título, né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no código dessa atividade e resolver esse problema. Vamos fazer essa alteração, né? Vou alterar o título demo. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver, vamos lá para o meu Visual Studio Code. Visual Studio Code, ele é totalmente gratuito, né? É um editor de código. Ele é free e ele tem suporte para várias linguagens, não só Microsoft. Vamos para lá. Então eu estou aqui. Dá para ver, né, Raí? Sim, estamos vendo. Certo. Então aqui eu tenho esse é o meu código fonte. O VSTS também ele é um repositório. Ele também tem um repositório de fonte. Aqui eu estou usando um repositório Git. Você pode usar o TFVC também, mas aqui eu estou usando o repositório Git e já estou com o meu código aberto aqui e estou conectado. Eu tô com um repositório clonado aqui. Eu vou fazer uma próxima demo minha no meu canal. Vou mostrar como que a gente faz para clonar um repositório Git, como que a gente trabalha com versionamento de código. Se inscrevam no meu canal lá, clica no sininho que vocês vão receber logo logo esse trabalhando com Git, versionamento de código fonte com Git no VSTS. Então, vamos lá. Eu estou aqui, eu tenho um Markdown que tem um título aqui, VSTS Demo 2018. Eu vou acrescentar para Meetup 7, né? Que é de Jundiaí. Um abraço aí para a galera de Jundiaí.
da São Paulo também. Aí sim, hein? Aí, beleza, fiz essa pequena modificação só para demonstrar uma alteração. E aí aqui ele já me mostra as mudanças, vou fazer um check-in, colocar um comentário aqui. Sou um desenvolvedor muito bom, já desenvolvi muito rápido essa demanda. E, e o legal, né? Nesse check-in que eu vou fazer, eu posso atrelar aquela tarefinha do Visual Studio Team Service que estava atrelada para mim, certo? Então o que que eu faço? Eu vou usar o sinal aqui de Terquilha e mais o número da task, que é um work item do tipo task, né? Alteração de título. Vou fazer o meu commit. Como eu estou sozinho aqui e eu sou uma equipe de um, e eu estou fazendo só para demonstrar, eu não preciso de alguém para aprovar meu pull request. Então eu vou fazer um push aqui. Já fiz o meu commit no branch e já vou fazer o push direto. Aí vamos de volta para o Visual Studio Team Service. Vamos ver o que aconteceu lá. Bom, eu estou aqui e lembra do número da tarefa? Eu fiz o check-in. Vou dar um atualizar aqui no meu item de trabalho. Parece que não foi o meu. Bem que se disse, hein, Raí? Ao vivo tudo pode acontecer, né, cara? Cara, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, sem Quem problemas. sabe faz ao vivo. Vamos atualizar aqui novamente. Deixa eu voltar só um nível aqui para. Certo. Bom, como eu fiz essa demo várias vezes, várias vezes, eu fiz um check-in de um work item, né, nessa demanda aqui. Então, quando você está usando você pode estar usando o Visual Studio mesmo, né, ou o Visual Studio Code, que aí quando você faz o check-in e associa com o cerquilho lá no fonte, ele já vai trazer a tarefa associada aqui, tá vendo? Ó? Cadê? Opa, acho que eu fiz na demo, isso aqui. Ele não tá aparecendo o meu commit aqui. Que pena. Isso aí são os deuses da demo, cara. Sempre Os acontece. deuses da demo falaram assim, Leandro, é a sua primeira vez. Você vai ter que ter um pouco de adrenalina. Sinta adrenalina. Mas a ideia é Então, essa, né? Você deixa eu ver faz o se. commit lá e ele mostra dentro do TFS na sua task que você fez isso do VS Code, né? Uhum. Deixa eu só verificar. É a 132. Bom, Não, se falhou, segue a vida, sem tá. problema. Então, aqui, parece que o pessoal já percebeu que aqui tem alguns casos de teste que eu vinculei fazendo a mesma coisa no check-in, né?
Então aqui, ó, pode ver que tem algumas atividades que já estão associadas nele, tá vendo? Foi um caso de teste que eu já fechei e ele está atrelado a essa demanda, que é a história de usuário. Então, o Scrum Master e o PO, eles estão acompanhando em tempo essas mudanças, né? Então, pode ver que aqui, ó, no campo discussion, eu finalizei essa tarefa, alterei o Markdown lá e associei ela e mencionei o usuário. Como eu estou sozinho aqui, mas eu vou fazer novamente aqui, tá vendo? Eu posso colocar outras pessoas, tá vendo? Eu posso mencionar o usuário aqui, tá vendo? Então, Leandro com arroba. E o cerquilha para colocar, associar qualquer tarefa que eu estou trabalhando. E quando eu faço isso, quando eu dou um save close, ele dispara uma notificação pro dono da demanda, pro cara do projeto que está executando. Então ele vai aparecer lá. E é isso. A colaboração do Visual Studio é essa. Aqui, eu acabei de entrar nesse bug. Esse bug eu resolvi ele hoje de tarde, né? Então, nele sim eu fiz um check-in, ó. Tá vendo aqui do lado direito? Tá vendo? Alteração no título. Eu tinha feito no bug, mas era uma alteração de título, não é um bug, né? Mas com ele funcionou o meu check-in, tá vendo, ó? Ele mostra que eu fiz um check-in no dia 24/5, né? Fiz um commit, na verdade, check-in no TFVC. E aí, se eu clicar nele, ele traz aqui para mim a alteração do código que foi feito, tá vendo? Eu tinha trocado de ASP.NET Core 2.0 para só ASP.NET Core. Então, basicamente, desculpa pela falha, mas o que eu queria mostrar para vocês é assim, tudo que a gente está trabalhando, tudo que está acontecendo, ele está exposto aqui nesse backlog. Ele está exposto no backlog, ele está exposto no dashboard. Então, ele facilita a comunicação entre as pessoas de desenvolvimento, as pessoas que estão especificando demanda, os testadores de software. Então, sim, as pessoas que estão trabalhando, ele não precisa ficar te perguntando, pedindo status toda hora das coisas, né? De estar tendo que mandar e-mail, poxa vida, e aquela demanda, como que tá? Sendo que você tem tudo isso exposto aqui no VSTS, na parte de dashboards, você consegue ter toda a visão. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você não precisa mandar e-mail, você vai clicar aqui e vai mencionar a pessoa, né? Então, vou dar um arroba aqui e vou mencionar a pessoa, olha, está faltando X coisas. Então, quando você faz isso, já dispara a notificação para a pessoa. Então, evita aquela sujeira de e-mail, aquele, vou descer lá no 19º para falar com fulano de tal, entendeu? Então, a interação inteira, toda a interação acontece ali dentro do Visual Studio Team Service. E deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho mais alguma coisinha. A demo é isso mesmo, mas eu tenho alguma coisinha para mostrar aqui para você ter acesso. Vocês repararam que eu usei um laboratório vivo, né? Ele tem código, tá vendo? Ele tem código, ele tem algumas demandas, tem tarefas, tem teste, tem um monte de coisas já pré-prontas, né? Então, como que eu faço para ter isso? A Microsoft disponibilizou um Hands-on Lab. Ele também é gratuito. Nesse link aqui você consegue acessar. E dentro desse link, você vai lembrar de tudo que o Raí te falou. E aqui embaixo são todos os hands-on ó, relacionados à entrega de software, a DevOps. E tem tudo aqui. Esse, por exemplo, que eu usei, eu peguei um template que também é gratuito. Vou deixar esse link junto com o vídeo quando estiver disponível lá para a gravação. E foi aqui que eu consegui pegar esse template que eu fiz a demonstração para vocês. Esse template aqui, ó, esse My Air Clinic, ele é uma empresa fictícia, simplesmente só para de teste, né? Ela não existe, é só para você poder ter uma visão e executar os labs que estão aqui nesse link. Então, quando você clica em cada link aqui, você vai ter acesso a um conteúdo
de exercícios, né? Então, tipo, a Agile, aqui na parte de portfólio management, você vai ter passos para poder executar isso dentro do laboratório. Isso também é gratuito, você pode usar. Se você não tem, você não, se você deseja trabalhar com TFS, você também tem, no mesmo link tem o TFS Demo Generator, né? Você pode baixar o TFS localmente e fazer os seus testes e seguir o mesmo Hands-on Lab, tá? Nesse mesmo link tem um Hands-on Lab para o TFS também. E eu acho que é só isso, obrigado. Desculpa pelas falhas técnicas, né? E eu, ao vivo, Ao é, é, vivo é assim mesmo, cara, é assim sempre mesmo, né, acontece. Raí? O negócio vai no pelo. É, tem, Eu, tem só eu uma. fiz esse Oi. check-in, esses commit umas 20 vezes, mas ao vivo a gente não Tem só conseguiu. uns pontos aí que eu queria só complementar, se você me permitir, que é o seguinte: você pode usar ele grátis, mas acho que tem uma limitação de 5 usuários para o grátis, né? Isso aí é um ponto. Se você for abrir uma conta no VSTS, você consegue usar até 5 contas, 5 pessoas, né? 5 logins. E aí você consegue usar isso tranquilamente sem pagar nada. Acredito que mais do que 5, aí você já teria que ter uma conta mesmo de VSTS para sua empresa, tudo mais. Mas se você trabalha como, sei lá, um autônomo, é um time pequeno, ele funciona muito bala, né? Eu ia te pedir só um favor também de você voltar lá no backlog lá, só para fazer um paralelo do que eu tinha falado do Scrum, cara. Você consegue clicar lá, por gentileza? Na sua própria Desculpa, tela aí, lá Leandro? no BSTS. Isso, isso. E abrir uma task lá dentro, isso, code. E só para a gente abrir uma task para eu explicar aquela parada lá quando você vai escrever uma história do usuário, né? Para ficar claro. Uhum. Eu tinha falado anteriormente no Scrum, né? Que aí você tem que escrever uma historinha de usuário, né? Normalmente é aí, ó. Se ele dá esse new item e ele abre essa tarefa, é aí que o PO vai trabalhar. Então, o que o PO faz? Ele abre o novo Product Backlog Item, puder clicar aí. Acho que para ele expandir para aparecer todos aqueles campos lá, sabe? Ah, sim. Clique acima de alguma tarefa. Isso. E ali tem um campo ali, ó, que é o campo ali, ó, de campo de description, tá? Então, naquele campo de description é onde a gente escreve aquela historinha. Eu como um usuário, ou eu como um administrador, ou eu, né, o fulano, eu gostaria de para tal finalidade. E ali embaixo tem o campo também, que é o critério de aceitação, tá? Esse critério de aceitação, ele é uma historinha também, mas ele é mais voltado para teste. Então, assim, você tem o que tem que ser feito naquela description e tem a aceitação embaixo. Então, olha, 1 mais 1 tem que ser 2. Então, se 1 mais 1 for 3, alguma coisa já está errada. Então, esses caras aí, eles têm que ser baseados em o que foi descrito e qual é o critério de aceitação daquela tarefa, tá? Só para ficar claro aí. E aí, acho que é basicamente isso, né, Leandro? Você tem mais alguma coisa? Então, aqui Se você não- pode definir prioridades também, né? Você Uhum. pode colocar prioridade um, 2 ou 3, né? Você define aqui, né? E Isso. também o caráter da demanda também. Às vezes, nem toda demanda você vai ter uma interação com o usuário, assim, 100%, né? Às vezes é alguma demanda técnica mesmo, né? Então Sim. você pode classificar. E essas informações são boas para extração de relatórios também, para a gente poder, na hora que a gente extraiu um relatório aqui, isso daqui foi uma demanda com o negócio, quem que estava tratando? Não era do negócio, era uma demanda técnica. Sim, Então e ali em isso. cima tem as tags também, né? Você consegue colocar tags que funcionam como se Uhum. fossem labels, né? Vamos falar Sim. assim, que acho que até uma pergunta da Glaucia que ela fez no chat. São os labels, e aí você consegue filtrar isso depois. É muito bacana. Uhum. É, lembra uns labels que tem no Trello lá, lembra? Não é muito bem igual, mas lembra Uhum. sim. Ah, então beleza. Então vamos abrir aqui para perguntas, ver se alguém tem alguma pergunta ou não. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra. Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta, galera? Esse é o momento. Deixa eu ligar a câmera aqui. Acho que não. Por enquanto, sem perguntas. Se
Se não tem perguntas, acho que a gente explicou muito bem a parada, né? É isso aí. Então, beleza. Galera, ó, ah, o logo do vídeo está com Udacity. Logo do vídeo? Não sei do que você está falando, Glaucia. O logo do vídeo. O logo do vídeo tá como Udacity. Não entendi. Bom, acho que não temos mais muitas perguntas. É, eu fico aqui totalmente à disposição de vocês também, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Scrum, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber que não foi explicado aqui, tá? Lógico que esse treinamento do Scrum presencial é muito mais legal, porque a gente faz toda a interação ali com o pessoal que está assistindo e tudo mais. É muito bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha passado algumas informações muito valiosas. E é isso aí. Leandro, obrigado também, cara. Parabéns pela primeira demo aí, foi muito boa. Demo, às vezes acontecem algumas coisinhas, mas tá super show de bola. Beleza. Dá uns continhos, né? Minha primeira vez, né? Não, foi show de bola, cara. Valeu. Obrigado, Maravilha. pessoal. Valeu aí, galera de Jundiaí, pessoal de São Paulo. A galera que trabalha comigo também lá no Banco Rendimento tava dando uma audiência aí. Valeu. Valeu, galera. Boa noite para todos. Falou.